Marcos capítulo 14. Dali a 2 dias, Marcos 14. Era a Páscoa e a festa dos pães asmos, talvez uma terça-feira, última semana de vida de Jesus. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora preste atenção no verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, e nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado porque quando nós olhamos para trás, quantas incertezas talvez ainda haviam no nosso coração. E hoje, quantas coisas o Senhor realizou e quantas obras maravilhosas as tuas mãos realizaram em nós, por nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pela tua gloriosa igreja, pelos amados irmãos e por aqueles que o Senhor ainda há de chamar, pela instrumentalidade da tua igreja e pelo poder do teu evangelho. Fala comigo, Senhor, e fala com os meus irmãos e amigos nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós somos lembrados pelas marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Todos nós somos lembrados pelas marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Alguns são lembrados por fazer o bem. No dia do meu culto dos 20 anos, a igreja me fez uma surpresa tão linda. Passou aqui no vídeo testemunhos de irmãos que eu não via há mais de 25 anos e que me emocionaram muito, como o pastor Alain, que foi um homem que marcou profundamente a minha vida, porque foi ele, depois de Deus, que descobriu o meu chamado para ser pastor. Todos nós, irmãos, somos lembrados pelas marcas que deixamos na vida das pessoas. Alguns são lembrados por fazer o bem, outros são lembrados por fazer o mal. Maria, irmãos, ela foi eternizada pelo gesto e pela devoção de entregar a Jesus a si mesmo, o que tinha de mais precioso na vida dela, e ela foi lembrada por fazer o bem para a honra dela. Mas Judas também foi lembrado. Judas também foi lembrado por trair Jesus, por um gesto vil e pequeno, e ele foi lembrado, irmãos, e eternizado pela traição. E aí ele é lembrado pelo desprezo e pela vergonha. A minha pergunta para você nesse último culto de 2018 é o seguinte: como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado?
talvez nesse ano que vai se iniciar, ou como você foi lembrado nesse ano que está terminando. Quando eu olho para esse texto, irmãos, rapidamente, eu vejo alguns contrastes marcantes, dramáticos, agudos, que intencionalmente o evangelista Marcos colocou um em contraste com o outro, para nos auxiliar a responder e refletir sobre essa pergunta nessa noite: como você quer ser lembrado? Em primeiro lugar, irmãos, quando nós observamos o texto, a gente vê que você pode ser lembrado por se beneficiar dos outros ou por servir aos outros. Dê uma olhadinha no versículo 1 comigo do texto. A Bíblia diz que dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Em outras palavras, os fariseus e os escribas armaram uma trama para entregar Jesus, prender Jesus e matar Jesus, e para se beneficiar de Jesus. Pastor, beneficiar por quê? Porque eles queriam reassumir a influência, a autoridade. Eles queriam reassumir aquilo que a vinda de Jesus, de alguma forma, eles o haviam perdido. Por quê? Porque foi o próprio Caifás que diz o seguinte: eis o mundo após ele. Os fariseus e os escribas haviam perdido o prestígio, a influência e a autoridade. Então eles armaram entregar Jesus para se beneficiar disso e reassumir o prestígio, o poder e a autoridade diante do povo e diante do Império Romano. Mas Judas também fez isso. Olha o que diz o verso 10. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. O interessante é que não só os escribas e os fariseus se beneficiaram de Jesus, mas Judas também. Judas se beneficiou de Jesus porque usou Jesus para ganhar o quê? Dinheiro. Se beneficiar de Jesus. E aí, querido, a minha pergunta é essa: como você quer ser lembrado? Por alguém que se beneficia dos outros? Por alguém que vê as pessoas como alvos de um benefício próprio? Ou você quer ser lembrado por alguém que serve os outros? O versículo 3, irmãos, é muito lindo. A Bíblia diz que estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, e lá em João 12, Mateus 26, dá o nome dela, como ela se chamava? Maria. Veio Maria, irmãos, com um vaso de perfume, está escrito aí, preciosíssimo. Ela quebrou o alabastro e derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus, enquanto os fariseus, os escribas e Judas se beneficiaram de Jesus, Maria, ao contrário, serviu Jesus. Maria devotou a ele, irmãos, a sua vida e aquilo que ela tinha de mais precioso, que talvez, você já sabe disso, ouviu isso aqui até da boca do reverendo Hernandes, que talvez fosse a garantia de um futuro promissor para essa menina, já que ela era pobre e órfã. E a gente sabe que pobre e órfão no Velho Testamento vivia de quê? Vivia de oferta e de bondade e de esmola dos outros. E talvez essa moça, irmãos, tivesse esse dote para garantir o seu futuro, mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ela vê Jesus, ela não quer se beneficiar de Jesus, mas ela quer servir Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: como você quer ser lembrado? Como alguém que se beneficia dos outros, ou como alguém que serve os outros para a glória de Deus? Mas em segundo lugar, irmãos, para responder essa pergunta, e para trazer esse contraste que o texto mostra, o texto em segundo lugar diz o seguinte, que como você quer ser lembrado, e a Bíblia diz, você pode ser lembrado, em segundo lugar, por amar o dinheiro, ou por amar a Cristo mais do que o dinheiro. Como você quer ser lembrado? Por amar o dinheiro, ou por amar a Cristo mais do que o dinheiro? A Bíblia diz, irmãos, que Judas amou mais o dinheiro. Olha o que diz no verso 11.
Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. E nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmãos, Judas amou mais o dinheiro. E o interessante é que no texto de Mateus 26 dá até a quantia de dinheiro. A Bíblia diz lá em Mateus 26:15 que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pastor, que valor era esse? Que coisa irônica, né, irmãos? Era o valor de um escravo. Cristo foi traído pelo valor de um escravo, e o escravo mais humilde da casa, não um escravo daqueles de alta qualidade, um escravo simples, um escravo comum, 30 moedas de prata. E Judas, irmãos, amou mais o dinheiro e foi reconhecido como tal. Mas ao contrário, irmãos, quando a gente olha para Maria, a gente vê que Maria, ao contrário de Judas, amou mais a Cristo do que o dinheiro. Por quê? Porque aí no versículo de número 4 da sua Bíblia, aliás, desculpa, no 5, dá o valor desse perfume. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Em outras palavras, irmãos, esse perfume era um perfume caro e raro, e num vaso muito lindo, que é o vaso de alabastro. 300 denários hoje seriam aproximadamente 13 mil reais. De 13 a 15 mil reais. Para uma moça pobre, humilde, órfã, ela tinha um tesouro em casa. Ela tinha muito dinheiro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela não amava essas coisas. Por quê? Porque ela encontrou em Jesus a sua pérola de maior valor. Ela encontrou em Jesus, irmãos, a verdadeira riqueza dessa vida. E quando a gente descobre a verdadeira riqueza em Cristo, todas as outras riquezas se ofuscam. Todas as outras riquezas, irmãos, se eclipsam. Tudo aquilo que a gente achava que de repente era de muito valor, de repente perde o valor. Eu gosto do apóstolo Paulo, irmãos, lá os Gálatas, que ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo que eu considerava como algo muito grandioso, eu considerei como perda pela sublimidade do amor de Cristo. E aí eu compreendi, irmãos, que quando a gente recebe, quando a gente encontra, quando a gente é tomado por esse amor maravilhoso de Jesus, todos os bens, todo o dinheiro, toda a riqueza desse mundo, não que ele perde o valor, mas que Cristo o recoloca no seu devido lugar. A Bíblia trata o amor ao dinheiro, irmãos, na Bíblia de duas formas. O amor ao dinheiro na Bíblia é tratado em primeiro lugar como idolatria. O dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida. Não é à toa que Jesus tratou o dinheiro como mamon, uma divindade do Velho Testamento, e ele diz que ele pode ser seu senhor. Mas a Bíblia também trata o dinheiro, dá um segundo tratamento para o dinheiro, que é a avareza. Todos os dois tratamentos, irmãos, idolatria e avareza, são pecados condenados na Bíblia. Por quê? Porque eles podem roubar o seu coração. E onde está o seu tesouro? O que Jesus disse? Aí está o seu coração. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por amar o dinheiro ou por amar mais a Cristo do que o dinheiro? Irmãos, é um desafio muito grande para nós. É um desafio muito grande a gente desapegar um pouco dos recursos dos quais hoje a sociedade gira e que muitas vezes a gente se esquece das pessoas. Eu gosto muito do salmista, irmãos. Inclusive, falei esse salmo para um irmão dessa igreja que me procurou esse ano. É um salmo muito precioso, que é o salmo da família. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse homem colocou o dinheiro no seu devido lugar. Esse homem não foi servo do dinheiro, mas esse homem foi senhor do seu dinheiro, e o dinheiro desse homem trouxe felicidade, comida, alimentação, bem-aventurança e alegria dentro de casa. Pastor, o que significa isso? Que dinheiro, irmãos, não é ruim não, é muito bom. Agora cuidado, quando você o ama
acima das pessoas. Eu gostei muito de uma foto que eu vi no Facebook de um casal muito querido dessa igreja. Foto deles lá na praia, coisa abençoada. Eu estou aqui porque eu adoro fazer as coisas que você gosta. Irmãos, isso é bênção demais. Sabe por quê? É verdade. Porque um às vezes gosta de ir para o rio, o outro gosta de ir para o mar. Eu não é. Tem gente que adora pescar. Tem gente que adora ficar lá 2 horas com aquela minhoca lá naquele troço e nada. Um sol causticante, mosquito para todo lado. Tem gente que adora. Tem gente que compra até barco para isso. E vai, pesca, e joga e tal, e luta com o peixe vai, e ele vem, e vai, ele vem, e no fim perde o peixe. Tem gente que gosta de mar. Tem gente que gosta de areia, de nadar no mar, de tomar sol. Tem gente, Murilo, que gosta de montanha, chalezinho na montanha para sentir frio. Quem não gosta? Tem gente que adora calor, irmãos. Quando está no frio, a pessoa vai dizendo, não aguento o frio. E aí, de repente, quando eu abro lá o Facebook, está assim, olha, eu amo também fazer o que você gosta. Sabe o que significa isso? Amar o outro mais do que o dinheiro e mais do que você mesmo. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por amar o dinheiro ou por amar mais a pessoa que está ao seu lado do que o dinheiro? Em terceiro lugar, querido, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma outra questão que nos ajuda a refletir sobre isso nesse último culto do final de 2018. Você quer ser lembrado por julgar os outros ou por apoiar os outros? Veja, meu amado, que no versículo 4, a Bíblia diz que indignaram-se. Olha o que diz o texto. Alguns entre si diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Indignação, julgamento e condenação vieram da parte de quem? O texto aqui não diz, mas o texto de Mateus diz, os discípulos. Que vergonha, pastor. Irmãos, eles estavam no processo ainda de trabalho pelas mãos do oleiro. Mas a Bíblia diz que eles se indignaram da mulher. Rapidamente, irmãos, eles foram rápidos para julgar e para condenar aquela mulher. E a minha pergunta é, como você quer ser lembrado? Por alguém que julga as pessoas? Por alguém que sempre tem uma palavra de julgamento para as pessoas? Ou você quer ser lembrado por alguém que apoia e encoraja as pessoas? Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que muitos dos discípulos se indignaram e de repente julgaram aquela mulher. Mas olha o que Jesus fez. Olha a reação de Jesus. Verso 6. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Em outras palavras, irmãos, Jesus aprovou o gesto dessa mulher. Jesus foi ao encontro e socorreu essa mulher. Pastor, como é que Jesus então, ele apoia essa mulher? De 3 formas. Primeiro, Jesus adverte, irmãos, severamente a crítica e o julgamento. Deixai-a. E se você olhar no original, irmãos, é por isso que às vezes é muito bom a gente dar uma viajada no original. Quando você vai no original, esse deixai-a é algo assim severo, dramático. Jesus está advertindo severamente aqueles homens. Contra quê, pastor? Contra a calúnia, contra o julgamento, contra a condenação, daquilo que você não sabe. E Jesus então vai ao encontro daquela mulher, e ele adverte, irmãos, contra a calúnia dos seus discípulos. Segundo, por que Jesus aprovou o seu gesto? Porque o texto diz que Jesus disse, olha, os pobres, vocês sempre vão ter os pobres, mas a mim, vocês não vão ter. Em outras palavras, irmãos, Jesus recebeu das mãos da mulher aquilo que ela deu. Jesus não só aprovou, como ele recebeu para si aquilo que os discípulos disseram que era um desperdício. E aí a gente vê como ele apoia aquela mulher. Ele recebeu o benefício. E em terceiro lugar, irmãos, dá uma olhadinha na sua Bíblia, ele eterniza aquele gesto da mulher. Ele honra aquela mulher. Ele diz assim, olha, onde for pregado, não seu gesto,
Mas onde for pregado o evangelho no mundo inteiro, será contado o que você fez. Aí eu pergunto, como Maria foi lembrada? Que coisa abençoada, irmãos. Jesus foi o homem que veio ao socorro e apoiou Maria, e encorajou Maria. O interessante, irmãos, como você quer ser lembrado? Como uma pessoa crítica? Julgadora? Que às vezes não conhece toda a história, não conhece o que está no coração, e de repente, irmãos, destila a sua crítica e o seu julgamento em coisas que você desconhece. Como você quer ser lembrado? Como alguém que julga, ou como alguém que encoraja e apoia? E em último lugar, irmãos, para concluir, o último contraste que esse texto nos mostra está aí no versículo de número 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Como você quer ser lembrado? Por sua constante murmuração ou por sua permanente gratidão? Além, irmãos, dos discípulos se indignarem contra ela, além dos discípulos julgarem essa mulher, além dos discípulos condenarem a atitude dessa mulher, a Bíblia diz no versículo de número 5, que eles também murmuravam contra ela. Destilaram, irmãos, o fel da murmuração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, a murmuração é condenada dramaticamente na Bíblia. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 10, não murmureis, para que não advenha sobre vós o destruidor. A murmuração, irmãos, é um estado constante de desagrado para com Deus. Quando você murmura, no fundo, você está dizendo para Deus assim, Deus, o Senhor não está fazendo da forma certa. E a murmuração, irmãos, entristece o coração de Deus. Paulo dá um exemplo dramático da murmuração, quando o povo de Israel saiu do Egito e começou a murmurar no deserto. Tinha uma dificuldade e o povo murmurava. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos ficaram ali naquele deserto por causa da murmuração. Deixa eu te dizer uma coisa, como você quer ser lembrado? Pela sua permanente murmuração ou pela sua permanente gratidão a Deus? O que sai dos seus lábios? Murmuração ou gratidão? A Bíblia diz que o que saiu, irmãos, do coração de Maria e das suas mãos, não foi o fel da murmuração, mas foi o mel da gratidão. Pastor, por que Maria é tão grata a Jesus? Por que Maria foi em casa de forma rápida e adentrou aquele banquete na casa de Simão, e de repente fez aquele gesto que aparentemente, irmãos, foram gestos assim tão fora da liturgia e que ganhou críticas e julgamentos de todos? Por que Maria, quando soube que Jesus estava na casa de Simão, em Betânia, talvez um vizinho dela, aquele que era leproso, lá em Mateus 26 diz que ele fora leproso, ela correu em casa e buscou aquele perfume precioso, e de repente adentrou naquele banquete e quebrou aquele vaso e derramou de Jesus? Pastor, por que Maria fez isso? Por que ela foi tão grata a Jesus? Eu posso te responder por duas coisas. Primeiro, não se esqueça de que Maria talvez fora a irmã mais nova, Marta era mais velha, Lázaro talvez do meio, e Maria era quem? A caçula. Irmãos, caçula sofre. Não sofre, Lohane? A caçula, irmãos, tem um estigma. Qual é? A caçula tem um estigma de ficar sozinha. Por quê? Porque os outros mais velhos vão dando cabo da vida, e o caçula é aquele que sempre fica só. E ela imaginou o seguinte: eu estou só, eu já sou órfão, os meus dois irmãos são mais velhos, e eu vou ficar sozinha. E a Bíblia diz, irmãos, que Lázaro havia o quê? Morrido. O homem da casa morreu. Mas o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele foi lá no cemitério
e chamou aquele que estivera morto há 4 dias, e a Bíblia diz que aquele que estava morto reviveu. E agora ele estava sentado naquele banquete. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque lá em João capítulo 12, fala que Lázaro estava também, Marta também estava, e depois Maria entrou com o vaso de alabastro. Pastor, por que ela ficou tão grata a Jesus? Primeiro, porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão. Mas eu creio, irmãos, que a gratidão de Maria ultrapassa as coisas dessa terra. Eu creio que Maria destilou a mais profunda gratidão a Jesus, porque ela reconheceu em Jesus muito mais do que um amigo querido que posava na sua casa. Ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E tanto é verdade, que olha o que Jesus diz. Verso 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Irmãos, de uma forma misteriosa, que o texto não nos comunica, mas o contexto nos comunica, aquilo que os discípulos muitas vezes precisavam compreender, porque Jesus disse 3 vezes que ele iria para Jerusalém, seria açoitado, seria rejeitado, seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Irmãos, Jesus esperaria que aquela reação não fosse de Maria, mas fosse de quem? Dos discípulos. Ele talvez esperasse que os discípulos pudessem compreender que ele estava nos últimos dias da sua vida, e dali bem próximo, ele seria morto por amor deles, mas uma pessoa compreendeu. Quem? Maria. E uma coisa me chama a atenção, irmãos, de forma dramática e linda. O que, pastor? A Bíblia diz que depois que Jesus foi retirado da cruz, antes das 18 horas, para que não houvesse mais nenhum tipo de trabalho, ele foi depositado num túmulo novo, encravado numa rocha, no jardim próximo à cidade. A Bíblia diz que foi selada a entrada com uma pedra, e foi colocado um selo real da autoridade de Pilatos, para que aquela pedra não fosse removida. A Bíblia diz, irmãos, que então passou-se o sábado para o domingo, depois das 18 horas, e o texto diz nos 3 evangelhos, que no romper da alva, no outro dia, as mulheres foram ao túmulo, com uma quantidade, irmãos, assim, exorbitante de aromas, dava para embalsamar ali uns 200 corpos. Elas levaram, irmãos, uma quantidade grande para embalsamar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram no túmulo, irmãos, para embalsamar o corpo do Senhor, o que aconteceu com o túmulo? 3 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que elas viram que a pedra estava removida, e elas assustaram. Aí a Bíblia diz que quando elas entraram no túmulo, elas tiveram uma visão extraordinária. Por quê? Porque dentro do túmulo havia um anjo. E esse anjo então pergunta às mulheres: quem vós procurais? Aí elas disseram: olha, nós estamos procurando Jesus, aquele que foi enterrado aqui, que colocado nessa pedra. E aí, irmãos, os anjos dizem algo extraordinário: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Agora eu fico imaginando, irmãos, aquelas mulheres estavam com as mãos cheias de bálsamo. Eu acho que elas olharam uma pelas outras, chegaram e disseram assim: chegamos tarde. Chegamos tarde. Nós deveríamos ter feito isso enquanto ele estava vivo. Agora, para que isso? Deixa eu dizer uma coisa e para eu concluir, irmãos. Todos nós, sem exceção, somos lembrados pela marca que deixamos na vida das pessoas. Você certamente será lembrado por fazer o bem, mas você também certamente será lembrado por fazer o mal. Como você quer ser lembrado? Como alguém que se beneficia dos outros, ou como alguém que serve os outros? Eu acho tão lindo, irmãos, quando a gente promove alguma coisa na igreja e chega uma pessoa perto de mim e diz assim: pastor, em que eu posso ajudar? Isso é tão bonito, irmãos, porque nós somos chamados para servir como Cristo
serviu. Qual é a lei que dirige a sua vida? A lei de Gerson? Aquela lei que quando você vê o outro, você sempre quer achar um benefício para ganhar através da vida do outro? Ou o que dirige a sua vida é a lei do amor de Cristo? Que quando você vê o outro, você quer servi-lo para o benefício do outro. Como você quer ser lembrado? Por alguém que ama o dinheiro, alguém avarento? Alguém que troca tudo e a todos por um dinheirinho a mais? Por alguém que sacrifica sua casa, sua família, os seus filhos, para enriquecer a sua conta bancária? Por alguém, querido, que você de repente não abre mão de nada, porque o dinheiro é o Deus mamon da sua vida? Que tragédia, irmãos, um homem ser lembrado pela sua avareza. Que tragédia um homem ser lembrado pelo amor que ele devota, não à sua esposa, aos seus filhos, à sua igreja e ao próximo, mas ao dinheiro. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como uma pessoa julgadora? E pastor, não adianta fazer esse negócio aqui na IPVO não vai ninguém. Você quer ser lembrado como uma pessoa crítica, que tem sempre uma acidez nos lábios? Está sempre pronta a destilar um fel e de repente contaminar as pessoas que estão ao seu redor? Sempre tem uma palavra contrária às coisas? Como você quer ser lembrado? Ou talvez como uma pessoa que encoraja, que apoia. Não, pastor, vai dar certo sim, nós vamos orar e nós vamos ajudar e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Irmãos, como nós precisamos de pessoas que apoiam umas às outras. E a igreja é o lugar dessas pessoas, amém? Nós estamos aqui para suportar e apoiar uns aos outros para a glória de Deus. Como você quer ser conhecido? Por alguém que apoia e encoraja os outros? Irmãos, quando o pastor Luciano chegou aqui, quantas pessoas se levantaram para me abençoar? A primeira pessoa que foi na minha casa foi o presbítero Eliseu. O presbítero Eliseu bateu campainha lá na minha casa. Ô pastor, eu sou o presbítero Eliseu. Eu falei, vem cá meu filho, vamos tomar um café e comer um queijinho canastra. E depois, por várias vezes, irmãos, esse homem foi na minha casa, e eu fui na casa dele, nós nos tornamos grandes amigos. À noite nós saímos para fazer caminhada, eu conversava com o senhor Eliseu. Tantas pessoas, irmãos, que me apoiaram e até hoje estão me encorajando. Isso é bênção demais, amém? Queira ser lembrado por fazer o bem, como Maria foi lembrada e eternizada, e hoje, 2018, nós estamos falando dela. E assim como ela foi lembrada, você possa ser lembrado, em 2018 e 2019, e para todo sempre, amém.